Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O número de refugiados no Brasil aumentou 12% no ano passado. Foram reconhecidos quase 10 mil refugiados de 82 nacionalidades. Tema que será discutido pelo vereador Alexandre Arraes, o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Maurício Juliano, e o pesquisador da Fundação Casa Rui Barbosa, Charles Gomes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu gostaria de começar com uma pergunta comum sobre a realidade do refugiado no Brasil. Por favor, Charles. A realidade do refugiado é, muitas vezes, a falta de informação, né? Então, o primeiro problema que eles enfrentam é a falta de informação, de saber qual o acesso, o que eles têm acesso, que direito eles têm, né? Como eles fazem a documentação. Então, é sobretudo documentação, né? O que a gente presencia lá na Casa Rui Barbosa, que a gente tem uma clínica de atendimento ao refugiado, clínica jurídica. Então, a maior parte das vezes, não necessariamente a solicitação do refúgio em si, mas é a documentação, saber como é que pode matricular filho em creche, escolas, saber onde é que tem uma UPA. Então, são a falta de informações dos serviços, dos direitos que eles podem ter no Rio de Janeiro. Maurício, passado esse primeiro processo, o Brasil tem uma referência boa de acolhimento desses refugiados, na sua avaliação? O Brasil é um país que está feito, além das pessoas de origem indígena que já estavam aqui, está feito de imigrados, de refugiados incluindo. Então, é um país que tem uma história muito acolhedora, de diferente nacionalidade, de diferente raça, de diferentes etnias. No plano legislativo, vereador, o senhor acredita que as nossas leis, elas garantem um bom suporte para o refugiado? Olha, essa realidade no município é uma realidade bastante recente, né? No município do Rio de Janeiro, depois de décadas, né, a gente teve os fluxos migratórios mais no século passado, na primeira metade do século passado. Não é uma realidade atual, né? Estamos começando a conviver com isso agora. Esse aumento percentual muito rápido certamente está provocando a Câmara a começar a pensar em normas que estendam os direitos que o cidadão carioca e o brasileiro têm aos refugiados, que estão sempre sendo muito bem acolhidos aqui no Rio de Janeiro. Raramente a gente vê uma situação como aconteceu esses dias que foi noticiada. Normalmente, ao contrário, há um acolhimento, o brasileiro recebe muito bem essas pessoas e entendem, e o brasileiro entende muito bem a realidade do lugar onde elas vivem, porque nós vivemos situações muito parecidas aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade em guerra, né? A gente tem refugiados que são cariocas e que mudam de um território para outro dentro do próprio município, né? Então, essa realidade de guerra é uma realidade que é muito próxima do carioca, a ponto de jornais de grande circulação estarem fazendo editorias de guerra, né? Então, as situações estão muito próximas nesse sentido. Na sua avaliação, Charles, há uma integração, ou seja, eles chegam, tem todo um processo de adaptação, a gente sabe que tem a barreira da língua, a questão financeira, e como que eles conseguem ter um bom futuro aqui? Então, primeiro, eu acho que o principal problema do Brasil tem uma legislação que é liberal, agora a gente acaba de aprovar uma lei de imigração também liberal, que vai ter um visto humanitário, ou seja, a gente vai poder acolher pessoas que estão com problema, sofrendo e fugindo, por exemplo, da miséria e da pobreza, fugindo, na verdade, de catástrofes naturais. Então, eles vão poder entrar no país. Então, a gente tem uma legislação que vai poder acolher, mas só que ela tem que corresponder no plano de políticas públicas. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, é a segunda maior economia e ela não tem um modelo ainda que já foi implementado, já tem 5 anos em São Paulo, que é o Centro de Acolhida para Imigrantes. Né? O que acontece em São Paulo. Acontece em São Paulo, que já tem 500 leitos para os imigrantes poderem dormir. Né? A gente teve no início do século a Ilha das Flores, onde é que tinham, na verdade, abrigo para os refugiados, para os imigrantes que chegavam na cidade. A cidade precisa ter isso, então precisa ter uma política pública concreta, né? Depende dos nossos políticos e da prefeitura, de estabelecer um padrão e pode repetir o padrão que foi feito em São Paulo, né? Com os problemas. E esses centros, na verdade, estão distribuídos em todos os bairros, então você poderia ter um modelo e uma política a nível regional, local, que possa implementar a acolhida dessas pessoas, que corresponda à nossa legislação. Então, a legislação, na prática, tem uma política pública direcionada para essa acolhida desses refugiados. Na sua avaliação, não há uma coordenação Estado, âmbito federal, é isso? Sim, é isso. Eu acho que tem um problema de incompatibilidade aí. O nível federal aprova-se uma legislação liberal e a nível de Estado e município não corresponde, não tem uma política que vá no mesmo sentido, né? Isso pode incentivar aí novas leis, vereador? Sem dúvida. A partir
da revisão e do entendimento da lei federal, que é o primeiro movimento nesse sentido. Os estados e municípios tendem, com o tempo, e a realidade se tornando um fato social, como tem acontecido muito rapidamente, o legislador costuma acompanhar as mudanças que a sociedade vai apresentando. É muito difícil você se antecipar como legislador e até como gestor, mesmo no executivo, a realidades que são previsíveis. Normalmente a gente está sempre indo em busca de acompanhar um movimento social, algum fato político que já está posto para tentar corrigir. Como o Charles acabou de dizer, já existe essa realidade já está posta, existe um ordenamento jurídico federal, mas ainda não chegou no nível da cidade. As pessoas moram nas cidades, né? Elas não moram na União, nos estados, elas moram nas cidades. E é nas cidades que isso vai acabar sendo resolvido, vai ser tratado em última análise. Maurício, qual que é a maior dificuldade de integração? A gente sabe que o perfil é formado por jovens entre 20 e 25 anos. Algumas pessoas também chegam com suas famílias, têm nível superior, mas não conseguem trabalhar na mesma atividade. Como é que é essa rede de apoio para os refugiados aqui no Rio de Janeiro, especificamente, e de uma forma geral representa no país? Bom, o que temos que destacar é que, como já se disse, do ponto de vista legislativo existem todas as condições que permitem uma inserção dos refugiados. Você está fazendo referência, eu acho, ao reconhecimento de diplomas, em alguns casos. Isso é um dos casos. Obviamente, há iniciativas da parte do governo, como apoio técnico das Nações Unidas, quando for preciso, para facilitar o reconhecimento de diplomas. Obviamente, como para qualquer imigrante, não é automático você poder chegar aqui sendo médico, sendo advogado em outro país para poder exercer a profissão. Isso tem um processo como em qualquer parte do mundo. E quando não há uma formação estabelecida, a gente tem condições de abrigar todos os refugiados? Ou seja, existe uma economia criativa para suportar e para abrigar e para acolher todos eles, na sua avaliação? Eu acho que a responsabilidade é uma responsabilidade compartida. A responsabilidade também da pessoa, do refugiado que chega aqui. O refugiado pode estar, então, em situações de segurança, em situação de acesso a serviços básicos, mas depois é o refugiado ou a refugiada que tem a responsabilidade de ser também criativos. Eles também têm uma responsabilidade de se integrar na sociedade. Outra responsabilidade é a responsabilidade da sociedade mesma para poder acolher os refugiados com o mesmo carinho, o mesmo abraço, como quase sempre se receberam imigrantes aqui no Brasil. E logo, como disse o nosso amigo, uma responsabilidade política para que possa haver políticas, não estou dizendo que não estejam, sabe, para que sigam existindo políticas fortes para favorecer aquela integração. Qual é a realidade do refugiado chegando no nosso país, Charles? Isso tem um exemplo. Tem um amigo que trabalha no diplomata e ele está entrevistando os sírios que estão pedindo visto, né, que a gente também tem essa política de um visto humanitário, ou seja, a gente está tirando as barreiras e as condições de residência e renda para os sírios poderem vir para o Brasil, né, que aí chamou-se visto humanitário. E a entrevista eles falam assim, sim, eu vou, mas quem vai me dar auxílio no Brasil? Né? Como eu vou ser auxiliado no Brasil? E ele não tem como direcionar, né? Então, mais uma vez, eu insisto, no Rio de Janeiro falta, o atual prefeito ainda não assinou, tem um plano intersetorial que envolve toda a sociedade civil, inclusive a nossa clínica lá na Casa Rui Barbosa, outros representantes da Caritas e várias outras organizações que estão dentro do Rio de Janeiro, que podem prover essa acolhida e ajudar na acolhida desse refugiado. E esse plano ainda, o atual prefeito ainda não assinou, ou seja, ainda não deu continuidade a uma política concreta, local, porque a gente está na Câmara, por isso que eu quero insistir nessa política local, de implementar essa política. Então esse é o problema, né? O problema é não ter um referencial. Então esse meu amigo, por exemplo, que é diplomata, ele não pode direcionar porque não sabe onde direcionar. Então ele direciona para a Caritas, manda para mim, mas a gente só dá um auxílio jurídico. Então não tem ainda um órgão específico dentro da prefeitura para encarregado da acolhida, como tem, por exemplo, na prefeitura de São Paulo. Então acho que isso falta, por isso que talvez não estejam vindo tão pouco para o Rio. Né? Quando o refugiado chega, qual que é o processo? Vocês podem trazer essas informações de vários ângulos. Como que ele consegue se estabelecer aqui? Então, eu falo? Pode falar, Charles. Pode falar. O refugiado ele é solicitante de refúgio. Então, segundo a nossa lei de refúgio, uma vez que ele é solicitante, ele imediatamente tem direito a ter um CPF e uma carteira de trabalho.
mesmo que ainda está sendo analisado a solicitação dele para saber se a condição dele é ou não de refugiado. Durante todo esse período que está sendo estudado pelo Comitê Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, ele tem a possibilidade de trabalhar. Então, essa é a principal maneira de integração, que é muito diferente de outros países, que não dá essa condição de trabalho ao refugiado. Digamos assim, essa é a maior vantagem do Brasil em relação a outros países quanto aos refugiados. E acesso aos serviços públicos, né, da rede pública de saúde, o SUS, e das UPAs e escolas públicas. Né? Vamos falar mais sobre essa realidade no segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema refugiados. No bloco anterior a gente falava um pouco da realidade do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que é um problema, ou pelo menos um desafio que atinge todo o país. A gente vê a entrada de refugiados da Venezuela, principalmente com um limite ali por Roraima. Como que a gente consegue ter municípios recebendo tantas pessoas lá, por exemplo, na cidade de Pacaraima. Dobrou o número de moradores. Como é que a gente consegue garantir toda essa estrutura, vereador? Olha, planejar políticas públicas para uma população que você não tem controle, não tem projeção do tamanho, quantas pessoas vão chegar, é absolutamente complicado. Ainda mais na situação que a maior parte dos municípios do país se encontra por conta dessa crise nacional. Fico pensando que soluções uma estrutura municipal pode oferecer para pessoas que se deslocam geralmente em situações complicadas, como é o caso do refugiado, se não houver uma ação federal de apoio a esses municípios muito próxima, né? Porque normalmente os municípios já têm problemas para suprir o mínimo de atendimento para os seus próprios munícipes, né? E de uma hora para outra vem a sua população dobrar, triplicar de tamanho, sem que tenha recurso para oferecer os serviços que tem obrigação de oferecer para os refugiados, né? Então, há que ter uma política nacional que se pense esse atendimento aos municípios, porque é lá na ponta que o atendimento vai acabar sendo feito. Quando um refugiado, ele procura o trabalho, quando ele usa serviço público, é no município que ele está. Eu reforço isso porque no nosso sistema tudo acaba no município e nem sempre o município tem os recursos necessários para prover o que a legislação federal estabelece, né? Então, é muito comum você ver os prefeitos irem a Brasília colocando a sua situação. Olha, eu não tenho condição, não consigo arrecadar o suficiente, os repasses que são feitos, as transferências que são feitas não são suficientes para a minha população. E de um dia para o outro a minha população vira 3, 4 vezes, né? Então, é uma situação absolutamente complicada e que se precisa, se não houver o apoio federal, realmente pode-se causar graves problemas para esses municípios. E a gente ainda tem a questão financeira, né? Muitos desses refugiados vêm de uma situação limite, mas já vêm com a tentativa de conseguir a segurança para trazer talvez a família inteira. Aqui nós vivemos uma crise também, ou seja, lógico que não dá para comparar uma situação limite Sim. do que eles vivem com a nossa crise financeira, mas de que forma a gente consegue opções para todos esses refugiados, Maurício? Obviamente, como sempre, para nós, o desenvolvimento é a clave para resolver aqueles problemas. E por isso que, em termos humanitários, em termos de desenvolvimento, normalmente isso de forma global se tenta não fazer a distinção das pessoas baseada no status, baseada numa pessoa que é do lugar, uma pessoa que é deslocada internamente ou um refugiado. Quando uma zona tem problemas socioeconômicos, isso afeta todas as pessoas que moram naquela zona e, portanto, é preciso desenvolver aquela zona. Como sabemos, no caso que você mencionou dos venezuelanos no norte há zonas que são ainda precisando de mais desenvolvimento, que ainda não estão nos níveis de alguma zona aqui no sul. No Rio, o sul do Brasil é ainda mais desenvolvido, mas há, como você acaba de dizer, uma crise econômica. Portanto, o que é imprescindível é continuar os esforços no Brasil todo para o melhor desenvolvimento de todas as zonas. Isso vai favorecer as pessoas do lugar, como também aquelas que estão chegando, refugiados ou não. Charles, como é que tem sido essa luta para manter os refugiados aqui numa situação favorável? Então, exato, mas eu quero voltar nessa questão da fronteira de Roraima, que eu tenho mais informações. Quer dizer, existe, que é uma crise, né? Uma crise migratória séria, né, que tem na fronteira,
E tem uma população ali que não são só os venezuelanos, mas são os índios guarais, né? Que eles tinham mais auxílio do lado da Venezuela e são mais vulneráveis ainda do que os imigrantes. Então tem uma gestão ali, aí a questão é isso, da política pública e da coordenação, né? Nesse caso, por exemplo, a Acnur está sendo muito presente, a ONU está sendo muito presente, o que ela não foi na gestão anterior, no caso dos haitianos na cidade de Brasileia. Né? Então a gente pode pegar Brasileia e os problemas que tiveram Brasileia, aquela fronteira do Acre, com aquele grande fluxo, né, de haitianos, o que está acontecendo com esse grande fluxo em Pacaraima dos venezuelanos. E ali está tendo, finalmente, uma política bem coordenada, houve um engajamento do governo federal, da Casa Civil, uma transferência de verba de 500 milhões, eu acho, para o governo do Estado, e está junto com o Ministério Público, o Acnur, né? O Acnur também está mobilizando seus esforços para construir abrigos, construir capacidade de alimentação, abrigos para essa população. Então existe ali, pelo menos está tendo uma gestão que eu acho que está sendo bem sucedida, são as últimas informações que eu tive. Mas essa é a realidade de todo o país, não? Não, essa é a realidade ali daquela crise da fronteira, né? Porque aquelas pessoas, normalmente, elas são solicitantes de refúgio, porque também tem isso, são vários, porque a solicitação de refúgio não é custosa, ou seja, a pessoa não tem que pagar, porque existe um visto, na verdade, de residência para o venezuelano, mas esse visto sai por R$400 atualmente. Na próxima lei, não, porque as pessoas que são hipossuficientes, ou seja, que não têm condições financeiras, seriam isentas desse visto. Teve uma decisão agora de um juiz, eu acho que talvez eles vão entrar para a solicitação de imigração, mas por enquanto são solicitantes de refúgio e cabe aí à Acnur, né, proteger também essa população e se engajar na proteção dessa população dentro do território nacional. Então existe uma coordenação nesse caso específico, porque são pessoas que não têm capacidade de viajar, né? Mas sobre tudo isso. A Venezuela ganha as manchetes dos jornais, a gente acredita que por uma questão óbvia, mas assim, a gente tem os imigrantes, enfim, no caso os refugiados de Angola, Síria, Cuba, tradicionalmente já são recebidos aqui. Se o governo federal não tem esse aporte financeiro, isso fica só na mão das entidades de direitos humanos? Por favor, vereador. Olha, voltando aqui, né? Estamos na Câmara Municipal, hoje eu exerço o mandato como vereador. Eu insisto nessa falta de estrutura, mesmo legislativa, ou de preocupação da própria gestão municipal, né, em absorver, em receber os refugiados, não como pessoas que vêm aqui para serem acolhidas, porque naquele momento estão num momento de crise, mas enxergar essas pessoas que chegam com um outro olhar. Eu acho que a grande sacada para o município, no médio e longo prazo, olhar para trás e dizer, nossa, como valeu a pena para a economia da minha cidade receber esse fluxo de imigrantes que trouxe aqui, como historicamente a gente sabe, né, os italianos. Então, cada grupo de pessoas traz a sua cultura e pode contribuir para a economia local. Eu acho que a grande busca que tem que se ter nas cidades maiores, como Rio de Janeiro, é entender de que forma essas pessoas que chegam com informações, com culturas diferentes, às vezes com soluções criativas que nós ainda não alcançamos, habilidades diferentes da nossa, podem ser absorvidas, né, na economia local, né? No caso dos sírios, pela gastronomia. Isso já é uma solução que naturalmente foi acontecendo, para, em vez de serem um peso, se tornarem uma vantagem na economia, mais um ativo, mais alguém que traz um fato novo na economia da cidade, né? Hoje o Rio de Janeiro passa por uma crise muito grave, o estado do Rio de Janeiro, todos sabem, né? Está quebrado, a cidade do Rio de Janeiro está num momento dificílimo, né? Se nós enxergarmos as mudanças que acontecem naturalmente, sempre como obstáculos e não como possibilidades de inovação nesse momento de crise, que é o momento exatamente que as novidades e as soluções criativas aparecem, vai ficar muito mais complicado. Enfrentamos todos esses problemas, mas também somos brindados aí pelo preconceito, né? A gente observou o caso que aconteceu em Copacabana, né? Enfim, o que adianta a gente apenas receber ou criar condições, na sua avaliação, Maurício? Bom, eu acho que para criar mais condições é importante conscientizar a sociedade sobre o que o senhor vereador acaba de dizer, que receber estrangeiros, seja refugiados ou sejam imigrantes não refugiados, não é um peso. Pode ser um peso, até certa medida, para os serviços básicos que já estão muito
muito pesquisados, mas também é uma oportunidade. E na história do Brasil, na história de muitos países que foram feitos em boa medida por imigrantes, sempre abraçar a diversidade deu bons resultados. O Brasil é um país onde, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista, você mencionou a gastronomia, por exemplo, temos influências de muitas diferentes nacionalidades. E isso não tem razão de acabar. Isso foi algo que fez o Brasil um grande país, como muitos outros, é algo que pode ser continuado e com o mesmo abraço da diversidade, eu acho que o Brasil pode beneficiar daquelas novas chegadas, sabendo que também os números não são muito elevados respeito ao que está acontecendo agora na Europa, por exemplo. Isso. Ok, então vamos para o último intervalo do Rio TV Debate e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate discutindo o tema refugiados. Maurício, não há uma linha muito clara desse limite entre migrantes e refugiados na sua avaliação? Pode haver situações nas quais a linha pode não estar clara. Do ponto de vista legislativo, do ponto de vista do exame de cada caso, bom, obviamente isso pertence em primeira instância aos governos, então eu não vou substituir-me a esse tipo de questionamento. Mas o que é certo, se você fala com refugiados que chegaram da África, que chegaram do Oriente Médio, eles mesmos, você fugiu de quê? Alguns deles fugiram não tanto de violência política dirigida contra a família deles, mas fugiram do feito que as pessoas morrem por enfermidades que não são mortais, ou que estão fugindo do feito de não ter suficiente água. E, na realidade, essa situação de não ter suficientemente comida ou água ou acesso a medicamentos é uma consequência da guerra. É uma consequência da guerra que existe no leste da República Democrática do Congo, que existe no Oriente Médio, e também pode ser, no caso da Venezuela, uma consequência da crise política e econômica. Então, sem precisar estabelecer qual é o estado exato de cada pessoa, o mais importante é que as pessoas possam chegar a um país onde elas têm condições adequadas e não sejam devolvidos para o país deles. E justamente no Brasil, o Brasil está recebendo refugiados, aspirantes refugiados e também outros imigrantes nesse contexto. Esta também é a questão do visto humanitário. É isso. Charles, nossa lei de refugiados completa 20 anos e a gente tem aí um número estimado de mais de 30 mil pessoas aguardando o parecer do governo. O que isso representa? Isso representa que temos um governo que tem um aparato institucional que não dá conta, né? Então existe esse problema dentro do CONARE, que é o órgão dentro do Ministério da Justiça, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que tem que analisar as solicitações e tem um efetivo muito pequeno. Então eles estão querendo ampliar, mas não pode ter contratações, então está tentando realocar funcionários de outros órgãos para poder dar conta dessas solicitações e analisar caso por caso, né? Porque a obrigação é analisar caso por caso. Mas, no geral, aí falando dessa lei, a lei ela é muito liberal, mas o Brasil, por exemplo, tem, entrando nos detalhes aí, posso entrar nesse? Sim, à vontade. Que é o inciso 3º do parágrafo 1º diz que as pessoas são refugiadas, né? E a gente abriu um escopo, na verdade, da interpretação do refúgio na nossa lei, falando pessoas que estão fugindo de regiões de grave violações de direitos humanos. Então, como meu colega falou, essas regiões, por falta de água, por falta de comida, ou como uma condição, por exemplo, de repente, dos venezuelanos agora estão chegando, isso poderia entrar e ser interpretado como grave violação de direitos humanos e a pessoa recebeu o estatuto de refugiado. Só que a gente e a gente dá muito indeferimento, o Brasil é um país que tem muito indeferimento, e não se acorda, mesmo quando as solicitações são feitas dentro do inciso, não se aplica esse inciso, né? Agora está sendo aplicado para os sírios, porque estão fugindo de uma região, eles não estão sendo ele mesmo perseguido politicamente, mas ele está fugindo de uma região de conflito, né, onde existe uma grave violação de direitos humanos. Então, agora sim está se aplicando o inciso para o caso dos sírios. Mas, ou seja, a gente tem uma legislação bem abrangente e a gente só precisa aplicar na prática e acolher, né? E agora a gente vai ter o visto humanitário, que vai ser digamos assim, legalmente, um aparato complementar, ou seja, o que você fala dentro do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, uma proteção complementar, né, daqueles que estão no estatuto entre os dois, né, entre a migração e o refúgio ou os dois, né? Então, a nossa lei já é um pouco assim. Vereador, garantir a transparência da análise desses pedidos é um desafio.
Não tem a menor dúvida, a administração pública deve ser sempre transparente. As soluções só podem ser encontradas se aparecerem, não é? Por isso é importante que cada caso seja analisado de forma muito clara. A legislação internacional é, às vezes, bastante complicada, não é fácil você tratar de forma, vamos dizer, equânime pessoas que pretendem receber o visto como refugiado, visto humanitário aqui. São situações, às vezes, muito diferentes, né? Estamos falando aqui de situações como na Venezuela, como na Síria, né? Existem outras razões para o Brasil acolher essas pessoas. Então, se houver transparência na forma de tratar isso, como o Charles está dizendo, as soluções vão podendo ser encontradas aos poucos e a gente, ao final, ter uma política pública mais compreensível e que possa chegar, Charles, nos estados e nas cidades, porque na ponta nós não temos essas informações, essa é a verdade, não é? Então, não sabemos como funciona, como isso é tratado, como essas definições são dadas, o gestor público dos municípios. Imagina, a gente está no Rio de Janeiro, temos poucas informações, você imagina os municípios pequenos que acabam muitas vezes recebendo refugiados, tem muito menos informação. Então, como tratar cada caso segundo a sua característica, a sua origem, a dificuldade com o idioma, as suas habilidades, não é? Saber se aquela pessoa tem algum direito a algum tratamento diferenciado por ser imigrante ou por ser um refugiado, por ter visto ou por não ter visto, não é? Existem aí uma série de situações que, se você levar ao limite, são muito complicadas e que nós precisamos avançar muito, precisamos sair do campo ainda da legislação, do detalhe legal e partir para a política pública no nível federal para chegar nas cidades. Eu insisto sempre nisso, porque é lá que os problemas vão ser resolvidos. A gente vai ter o arcabouço legal a proteger essas pessoas, mas na hora da prestação do serviço, na ponta, é na cidade que as pessoas moram. Entendeu? Justamente. Maurício, aproveitando sua presença, eu gostaria de uma análise sua em relação ao cenário internacional e o que vivemos aqui. O que a gente pode destacar de avanços, o que a gente pode destacar e apontar como retrocesso? Bah, neste momento, estamos num momento de crise do ponto de vista internacional. A guerra civis em vários países da África, do Oriente Médio, a crise econômica ou político-econômica em muitos países da Ásia, alguns da América Latina. Então, estamos numa situação, em termos de quantidade de pessoas desplaçadas internamente ou refugiadas, sem precedentes. É muito triste ver aqueles retrocessos, ver guerras onde os civis são regularmente atacados e onde o dano humano é sem precedente. Chegando ao fim agora do nosso programa, eu pediria uma consideração final para todos os participantes, começando com o Charles. Como estamos aqui na TV Câmara, a minha consideração final é: senhor prefeito, por favor, vamos trabalhar conjunto, você implementar e assinar o plano do Comitê Intersetorial de Política Municipal para o Refúgio e a Imigração, que é só assim que a gente faz política pública, tendo um grupo de pessoas, a sociedade civil, todas as pessoas que trabalham com refúgio e imigração, que podem ajudar, que estão ali dentro desse plano, e assim começar a implementar algo que se reproduza e replique um pouco o que foi criado na Prefeitura de São Paulo, né, com o Centro de Referência para o Imigrante, que tem acolhido mais de 500 pessoas, tem mais de 700 atendimentos por ano. Maurício, sua conclusão. A conclusão é que o Brasil vai beneficiar muito da chegada de mais imigrantes, incluindo os refugiados, na tradição de sempre apreciar a diversidade, como tem feito até agora os brasileiros, e poder assim encontrar oportunidade na diversidade das pessoas. Vereador, por favor, sua conclusão. Olha, é uma realidade, ela precisa ser enfrentada. Esse é o primeiro ponto, né? A gente passa por um momento difícil no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, um momento ainda mais difícil do que o resto do país, né? Estava vindo para cá, ouvindo os relatos, eu sou o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara, ouvindo os relatos da guerra no Jacarezinho, 7 dias, né? 7 dias em guerra.
temos refugiados, as pessoas estão saindo de lá. Né? Esse ano, 97 policiais mortos, um a cada 2 dias. Né? 630 balas perdidas, mortes por bala perdida. Então a gente vive uma situação de guerra na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa encontrar uma solução para incluir dentro de tudo que precisa ser feito para nós conseguirmos sair dessa crise do Estado e evitar que a Prefeitura também entre numa crise como o Estado entrou e, ao mesmo tempo, incluir as soluções que serão necessárias para acolher essa nova realidade dos refugiados, que essa população tem crescido muito rapidamente e tem fugido do radar da gestão municipal. Essa é a realidade. É um desafio como unificar, incluir em políticas públicas e, ao mesmo tempo, trazendo soluções criativas nesse momento de crise, para que a gente supere esse momento complicado e possa implementar aqui as políticas públicas que estão começando a serem definidas, por isso a gente está fazendo esse debate aqui a nível federal, e até que elas cheguem no município e que a gente possa ter recursos, fontes de recursos. O município hoje verdadeiramente tem muita dificuldade, né? Então é preciso mesmo repensar tudo isso, esse arcabouço legal federal, passando pelos estados e os municípios e prover os municípios de recursos, e os municípios encontrarem soluções de gestão criativa para incluir no rol de problemas que precisam ser enfrentados também a chegada dos refugiados e dos imigrantes. Eu agradeço a presença de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.